Olá, podcasters! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma, onde eu entrevisto pessoas de diversas áreas para falar sobre carreira, vida, ansiedades, felicidade, entre outros assuntos. O episódio de hoje é muito especial porque eu tive o prazer de conversar com o Rafa Velar, que é um carinha que eu tenho vontade de bater um papo há muito tempo. Eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE. Você pode saber mais sobre a gente em we.digital, ou seja, WEE.digital. Mas vamos falar um pouco sobre o convidado de hoje. Para quem não conhece, Rafa é empreendedor em série. E um parênteses meu aqui é que ele é fora de série também. Vocês vão saber por que já já. Atualmente ele é CEO da Avelar, uma agência de publicidade e marketing focada em alavancar resultados de negócios através de estratégias digitais, modernas e inovadoras. E apesar deles terem menos de 2 anos, a agência já atende umas contas bem grandes, como XP Investimentos, MRV, Prudential, Stone, Brasil Brokers, Texaco, entre outras. Ele também está à frente da CRIA, uma escola online que promete acelerar sua carreira no marketing e publicidade. Então, se você é da área ou quer aprender mais sobre o assunto, procura por cria.school, tá? E o Rafa também é apresentador de um podcast chamado The CMO Playbook, em que ele entrevista executivos da área de marketing e comunicação de grandes empresas, e que é muito legal. Eu já assisti todos os episódios, eu ouvi, né, no caso. Então, se vocês quiserem procurar também, especialmente quem for da área, vale muito a pena, recomendo bastante. O Rafa, ele é considerado um dos brasileiros mais influentes do país nos campos de negócios, marketing e publicidade, e já figurou ao lado de Anitta e Rony Mesler em uma publicação da Globosat sobre o assunto. Além disso, ele é uma das pessoas mais ativas que eu conheço nas redes sociais. Ele publica com uma frequência que é de tirar o fôlego, né? Além de responder todas as interações que fazem, ou seja, comentários, inbox, DMs, todas essas coisas, ele responde todo mundo. Enfim, é bem cansativo, mas o Rafa ele fala muito sobre redes sociais, sobre a importância de marca pessoal, e eu acho muito importante porque ele é o cara do walk the talk, né? Ele não fica só falando, ele não fica só dando dica, ele faz tudo que ele prega. Então, isso é bem legal. E para vocês terem uma ideia, ele anda de, acho que das 8 ou 7 da manhã até as 10 da noite com câmera do lado, um cameraman, um videomaker, que fica ali filmando o dia a dia dele para postar no vlog que ele tem semanal, que se chama Nas Trincheiras. Tá disponível no YouTube, quem quiser buscar. E assim, só de ver o dia a dia do Rafa já dá uma canseira, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, o cara é frenético mesmo. E, assim, além disso tudo que eu falei, ele ainda pratica muito esporte, já fez 2 Ironmans, já escalou 2 das 7 montanhas mais altas do mundo e está treinando para subir o Everest. E a gente fala sobre isso logo no início do episódio, vale a pena ouvir, porque a resposta dele sobre o assunto é bem legal. No bate-papo, a gente abordou muita coisa, como, por exemplo, como foi o início da sua trajetória nas redes sociais, ou seja, quais dificuldades ele enfrentou, como ele fez para conseguir gerar, como ele faz, né, na verdade, para conseguir gerar tanto conteúdo hoje em dia, quais as plataformas que ele está olhando para o futuro, como ele lida com a quantidade de input que chega para ele nas redes sociais, seu estilo de liderança, a influência da sua mãe, né, que a mãe dele, na verdade, teve na vida dele, e muito, muito mais. Conversar com o Rafa é muito legal, assim, muito inspirador, porque ele consegue navegar por qualquer tema de maneira muito profunda e fluida. Então, para quem está entrevistando, né, no caso eu, acaba se tornando muito mais fácil, né, meu trabalho fica muito mais simples e a gente acaba puxando vários assuntos de cada resposta que ele dá, o que também tem um lado ruim, porque a gente tinha só 1 hora e meia e eu queria fazer muito mais pergunta para ele, que vão ficar para uma segunda conversa, de repente. Mas também traz muito insight. Então, assim, eu até sugiro que vocês peguem um caderninho e vão fazendo anotações ao longo do episódio, porque vocês vão precisar, para não esquecer nada também, né? Bom, eu já falei demais, vamos pro episódio e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Fala, Rafa. Seja muito, muito bem-vindo ao Calma, cara. É um prazerzaço estar trocando aqui contigo e brigadaço por ter disponibilizado aí esse tempo, cara. Prazer estar aqui. Adoro podcast, adoro o cenário. É prazer estar falando com um conterrâneo aí, carioca. Temos que fazer frente aos paulistas que estão dominando o nosso segmento, mas é um prazer estar aqui debatendo tudo que eu acredito. Obrigado pelo convite aí, cara. Ah, que nada, cara. Assim,
Vamos começar. Antes da gente falar do mercado, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu vi que você já fez 2 Ironmans e escalou 2 das 7 montanhas mais altas do mundo e agora está se preparando para escalar o Everest, cara. E assim, eu fiquei muito curioso, assim, como raios se treina para escalar o Everest, cara. Sensacional, e acho que até vale a pena dar um passo atrás aqui, esse meu lado atleta amador, mas que leva muito a sério esse desafio, é um ângulo super curioso da minha vida. O Everest, eu vou jogar uma bola curvadíssima para você agora, eu não sei nem se eu quero escalar o Everest, tá. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas entendem um pouco errado talvez. O Everest é o meu processo. Eu entendo que o que eu estou fazendo aqui em termos de carreira, o que é o meu hobby, que é empreender, é uma coisa que me demanda um nível de energia, de saúde, de aptidão mental sobrecomum, assim, e empreender não é um ato lógico, se você fosse pesar risco-retorno, assim, ninguém empreenderia. Então, dado que eu entendi que é uma coisa meio ilógica, eu fui tentar um paralelo parecido e o Everest me pareceu uma opção fantástica. Eu não sei se eu quero subir o Everest, talvez se eu escalar o Everest daqui a 2, 3, 4 anos, eu vou inclusive ficar triste no dia seguinte, porque o que o Everest significa para mim é um processo. É um processo de manter a minha mente afiada, o meu corpo hiper saudável, para que eu tenha a energia que eu preciso no meu dia a dia. O paralelo de escalar o Everest, para mim, é muito similar ao de empreender, e eu acho que o que eu preciso fazer para chegar no cume da montanha mais alta do mundo é muito parecido com o que eu preciso fazer para construir um negócio que eu quero, para imprimir os meus sonhos no mundo. Então, eu acho que é aí que a gente encontra esse meio de campo, é daí que vem. Pô, muito legal, cara, assim. É engraçado que eu acabei de ler o livro do Phil Knight, não sei se você já chegou a ver a biografia do criador da Nike, né? Com certeza. E, pois é, cara, e logo no início, assim, no primeiro capítulo, né, que é assim, a introdução ainda, ele fala uma coisa que, assim, tem muito a ver com o que você falou, que é a forma como ele encara a corrida, né, e ele fez um paralelo entre a corrida e, e empreendedorismo, que ele fala o seguinte, que quando você corre, especialmente quando você corre por prazer, né, por lazer, Não faz você não sentido tem uma nenhum. linha de chegada. Exatamente. E Não você faz corre, sentido. Não faz pois sentido. é a mesma coisa, assim, muito bom, cara, assim. É E muito deixa bom eu te começar falar, desse jeito. corrida é o meu esporte favorito. Ah, E é curioso, assim, não faz sentido nenhum, assim, você sair para fazer um esforço físico tremendo, para sentir calafrio, para se sentir exausto, para suar igual um porco, para depois voltar para o mesmo ponto de partida. Quando você analisa isso dentro de um sistema lógico, isso não faz sentido. E é muito parecido com empreender tambem. Então com eu entendo certeza. exatamente o que provavelmente o Phil estava querendo dizer, não li o livro, mas entendo perfeitamente o que ele devia estar querendo falar. Pois é, cara. Eu falo isso para todo mundo, assim, de vez em quando as pessoas vêm perguntar, né, como é que é, ou para pedir alguma dica, tentar alguma coisa de mentoria, e eu sempre falo assim, cara, esteja preparado para sofrer todos os dias. Basicamente, tem todas as vitórias, é muito legal, cara, quando você comemora, mas assim, é resolver 50 pepinos por dia, pelo menos, né? Sim, e é curioso, tá? A gente vive uma era, Henrique, que o empreendedorismo de alguma maneira tá hypado, né? E assim, todo mundo. E eu não acho isso ruim, eu acho que o momentum até pô, de shift cultural no Brasil, que sempre teve uma política de burguês contra proletariado e etc. Eu acho que é um momento cultural super bacana pra gente, a hora que a gente coloca o empreendedorismo num pedestal e hypa esse território, né? Mas ao mesmo tempo isso cria uma vulnerabilidade gigante, porque cara, assim, vamos ser sinceros, pessoas como eu e você que estão no front, que empreendem, que sabem qual é a realidade, a gente sabe que isso aqui não é para qualquer pessoa. É Uhum. curioso, eu acredito que 99% das pessoas seria 1000 vezes mais feliz na cadeira de número 2, de número 3, de número 4, entrando num projeto que você acredita e cujo propósito faz sentido para você, mas que no fim do dia você não é a pessoa no topo da pirâmide que toma a pressão inteira, que lida com todos os problemas da estrutura, porque quando você está nessa cadeira, todos os erros são culpa sua em alguma medida, e essa posição é uma posição onde eu sei que 90% das pessoas não têm DNA para estarem sentadas e elas, se elas entrarem pelo hype, se elas entrarem pelo fato de que ele segue um influenciador que ele admira e de alguma forma ele confunde essa admiração com o sonho que ele quer ter para a vida dele, essas pessoas vão ter um nível de infelicidade grande nesse processo que pessoas como eu e você eventualmente
flipam esse script e derivam felicidade desses desafios, né? Então exige um tipo de cabeça muito diferente, que é o tipo de pessoa que está muito mais interessada na paixão pelo desafio, na paixão por estar se desafiando, do que pela lógica óbvia de que se isso é um risco-retorno interessante. Ah, com certeza. E é engraçado que isso até me lembra assim, o motivo de eu ter começado, inclusive, o podcast, é que eu acho que o erro que eu vejo que todos os empreendedores, pelo menos os que estão começando, cometem, é que eles olham só para as vitórias, né? E eles ficam muito focados ali nas histórias de sucesso, nas pessoas que eles viram, e eles esquecem de analisar todo o meio, né? Que é esse processo todo que as pessoas passaram. Tem muito daquela história do empreendedor que fez sucesso do dia para a noite, mas ninguém olha para quanto esse cara já empreendeu, quantas empresas ele quebrou antes de chegar até ali, né? Perfeito. E acho que tem um ponto que eu até somo em cima disso, que são todas as histórias de derrota que não vêm para mídia. Assim, Sim, não é sexy a Exame colocar na capa dela que fulano de tal, microempreendedor, fale sua quarta empresa e seus pais passam fome. Assim, isso não é um headline que você vê na Exame. Você não vê a Infomoney highlightando a história de 37 empresários que começaram no nicho de software e não conseguiram o seu Series B, tiveram que fechar a sua empresa e demitir 843. Isso não é headline dos lugares. Agora, é, as histórias de sucesso que iconizam certos personagens nas costas de uma história que muitas vezes não traz as principais dores que colocaram aquela pessoa ali, ou até algumas das principais vantagens que elas tiveram e pontos de partida um pouco mais vantajosos dos quais elas saíram. Assim, esse tipo de coisa não é highlightado nas histórias. Todo mundo, na hora que vai expor a sua cara da mídia, pinta a sua jornada de herói, que hipervaloriza a maneira como passou pelos desafios e subvaloriza uma porrada de derrotas que teve. E esse espectro do que acaba vencendo o ruído do conteúdo e da mídia é uma armadilha hiper perigosa, porque não só as pessoas que vencem, quando contam as suas histórias de trás para frente, contam elas de maneiras deturpadas. Isso não é porque elas são malvadas, essa é a forma que a cabeça funciona, porque você é muito fácil você conectar os pontos para trás, mas sim. também, além disso, a estrutura que os veículos de mídia, as redes sociais funcionam, acaba que as histórias de insucesso não vencem. Então você acaba tendo uma visão deturpada de quão fácil isso é e quão duro isso é, só pela versão contada das histórias de sucesso. Então, eu acho que aí tem uma armadilha super grande. Sim. E é muito legal você ter falado isso, porque é, até um dos motivos assim, pelo qual eu curto muito seu conteúdo, eu já, sei lá, te sigo há um ano, se eu não me engano, é que você Então, também viu uma transformação grande aí nesse vi. ano, então. Exatamente, cara, assim, é muito engraçado, até o tipo de conteúdo, você falava muito sobre derrota nisso, que eu achava muito legal, porque você se coloca vulnerável, que eu acho muito importante, mas também mudou muito, né, assim, porque, cara, o que vocês fizeram em um ano foi incrível, até o teor do conteúdo de antes você reclamando dos executivos que não tinham a visão, e agora você tendo um relacionamento maravilhoso com vários deles, né? É curioso, assim, o time fez um criativo ontem ou foi ontem foi 1º de abril? Foi, né? Foi ontem. Foi. Fez um conteúdo ontem de um seriado meu, Netflix, que brincava com 1º de abril e etc. E aí eu vi a galera aí embaixo comentando ali: "Pô, vocês estão brincando aí, 1º de abril?" Mas, cara, isso já existe, chama o vlog nas trincheiras, que é onde você conta tudo. E é curioso isso, às Verdade. vezes eu me pego olhando os episódios passados, e era isso, assim, cara, há um ano e pouco atrás, quando eu comecei a documentar a minha jornada, cara, era só soco na cara, a gente era uma merda no que a gente fazia, tinha acabado de começar, estava aprendendo, então estava tomando soco na boca pra cacete. E eu nunca tive a prepotência de querer filtrar isso, né, então o discurso ele permeava essas dificuldades, permeava a dificuldade de entrar nas salas dos boards e de falar de que, pô, não, o social media não deveria ser a segunda coisa dentro das suas prioridades e a TV a primeira, deveria ser o inverso, porque é ali que você forma Uhum. opinião em 2019, 2020. Então, assim, esse discurso que há 2 anos atrás não penetrava, as salas começou a penetrar, então muda a minha visão sobre o panorama que eu estou vivendo. Então, é super interessante de fato. E tem uma coisa também que é engraçada, né? Que as próprias pessoas replicam esse comportamento da mídia, né? Então, quando elas vão falar de si mesmas, elas se colocam como se elas estivessem falando sei lá, como se elas estivessem sendo headline de uma revista, né? Elas nunca colocam as derrotas, elas colocam sempre como, não sei o quê. Eu acho até engraçado,
uma coisa que eu observo muito no LinkedIn, especialmente, é que as pessoas, inclusive, falam em terceira pessoa, assim, a maior parte do tempo, e é muito engraçado, é como se fosse alguém falando delas, né? Elas se colocam no lugar da mídia, já acho que estão tentando projetar, talvez, esse sucesso, né? E tem um ângulo interessante ainda de comportamento humano e principalmente para o que as redes sociais evoluíram para ser, algumas delas pelo menos, por exemplo, o Instagram hoje em dia não é um lugar de growth, né, ele é quase que um cartão de visita. O Instagram é um Uhum. lugar onde, igual você antigamente hiperfabricava um cartão de visita com a gramatura correta, com o sombreado certo, com o brilho e etcétera, aquilo era meio que a sua imagem. Hoje em dia o seu Instagram é a sua imagem, né, ali que é o seu cartão de visita: "Ó, esse sou eu". Então, no cartão de visita, você não aperta a mão de ninguém falando assim: "A minha mãe morreu nessa terça-feira", ou você não Uhum. aperta a mão de alguém falando assim: "Pô, tô sem dinheiro no banco, tô rodando no cheque especial". Então, ninguém faz isso. Então, o que que acontece na dinâmica da rede social? Ali você também só conta as vitórias, a maioria das pessoas pelo menos, né. Então, Uhum. na hora que se você tem uma dieta de consumo de mídia que, por default, consome só a versão dos holofotes das pessoas, você vai comparar o palco delas com o seu bastidor e você vai achar a sua vida uma merda. Então, o LinkedIn ele tem muito essa função, porque é como se fosse um evento de networking e da mesma forma que num evento de networking todo mundo está querendo pô, aparecer da maneira correta e o executivo se preocupa em ir com o terno X, o terno A, B, a gravata, a saia, a roupa correta, no LinkedIn todo mundo quer passar aquele status. Então é um lugar onde as pessoas estão menos vulneráveis ainda. Mas essa dinâmica ela permeia todas. Eu acho que não é só LinkedIn, eu vejo muito disso no Instagram e isso Uhum. gera uma vulnerabilidade nas pessoas, porque a gente está formando uma sociedade que vive um dos períodos mais voláteis da história em termos de pô, mudança e velocidade, e isso acaba criando algum nível de insegurança. E quando você contrasta isso com as milhares de vitórias que você vê na rede social de todos os dias das pessoas, você acha a sua vida uma merda. Só que o que você falha em levar em consideração é que todos os criativos que você vê ali são a vitória de alguém. E aquilo ali, a pessoa tem uma vitória a cada mês, ela não conta as 77 derrotas, e na hora que você contrasta isso com as suas 77 derrotas e uma vitória, você acha que por algum motivo o seu mix é o mix errado. Quando na verdade, na versão de bastidores, todo mundo tem as mesmas dores, as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades na vida, né? É. E é engraçado que isso, assim, a gente lá na agência, né? A gente começou a olhar para dentro, a gente percebeu que uma das coisas que a gente sempre tentou fazer com o nosso conteúdo e até com o que a gente fazia para os clientes era tentar levar um pouco de felicidade para as pessoas. E a gente acabou mudando nosso propósito, né? Nosso propósito virou criar um mundo em que marcas sejam fonte de felicidade e não de ansiedade. Só que, cara, isso é um desafio, assim, tão grande, e quando a gente olha até porque a gente faz, sabe, tipo, no nosso perfil pessoal, no nosso perfil da agência, quando a gente comemora uma vitória dessas e esquece de comemorar todas as derrotas, ou de pelo menos falar sobre as derrotas, você está fazendo a mesma coisa, está causando ansiedade nas pessoas de qualquer forma, sabe? E eu acho que ninguém percebe isso, ninguém olha para dentro e vê assim, cara, como que eu estou contribuindo para gerar ansiedade no mundo também, né? Genial, Henrique, genial esse ângulo que você está falando. E é interessante, cara. Nós dois somos publicitários e trabalhamos nesse mercado, mas a quantidade de ansiedade que várias marcas criam para, nas costas dessa ansiedade ou dessa dúvida, criar um mercado ou vender um produto é enorme. Assim, a indústria do cigarro foi construída nas costas desse sonho de você parecer um pouco mais appealing, né? A indústria de educação superior inteira no Brasil, pelo menos, ela é inteira baseada no medo de que sem um diploma você não consegue ser ninguém na sua vida. E você instaura essa ansiedade na sociedade para nas costas disso criar e crescer uma categoria. E é curioso como, de alguma forma, e isso me anima, porque há 30 anos atrás ninguém falava disso. Ninguém Uhum. falava das marcas terem propósitos genuínos que de fato agreguem valor na vida das pessoas. As pessoas debatiam como crescer a sua categoria. E não é que o debate de crescer a categoria não tenha que ser tido em 2020. Mas eu acho que as marcas estão entendendo que a forma como elas vão sobreviver e se diferenciar num mundo hiper fragmentado, onde você só ganha relevância na vida das pessoas se você for útil e se você for uma coisa que agrada a ela, o debate está mudando um pouquinho e isso me anima de alguma maneira. Mas assim, a nossa indústria é lotada
de categorias que constroem o seu mercado inteiro nas costas de inseguranças e ansiedade das pessoas. E acho que esse debate da gente trazer cada vez mais vulnerabilidade para o discurso, não só nas marcas, mas como nos formadores de opinião também, é uma coisa que a gente precisa debater mais. Mas eu vou te falar, eu me animo um pouquinho. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava fazendo um webinário com a Fernanda Belfort, que é ex-diretora América Latina da Mondelez, grande amiga. A gente trabalha em vários projetos juntos. E é curioso, a gente participa de um grupo que é um grupo de WhatsApp, mas que se traduz para encontros pessoais, se traduz em webinários. A gente tomou uma cerveja na terça-feira online por Hangouts agora. Então, um grupo de executivos juntos tem uns 120, 115 CMOs brasileiros de grandes marcas e grandes empresas. E eu fiz um webinário com a Fê, e a Fê estava procurando um ângulo melhor e ela colocou o notebook dela em cima de uma caixa de leite ninhos. E essa história é fantástica, porque eu acho que 10 anos atrás, um executivo faria de tudo para esconder que esse era o setup dele, né? Porque isso de alguma maneira implicaria de que, caramba, que pessoa mal planejada, que pessoa sem estrutura e pegaria mal. Cara, hoje em dia, vou pegar o caso da Fê. A Fê é um outlier, é uma pessoa com uma puta autoestima, uma puta autenticidade, mas, cara, ela poderia ter feito o webinário inteiro e ninguém nunca ia descobrir que ela estava num setup todo mequetrefe e em cima de uma caixa de leite ninho, mas ela fez questão de tirar uma selfie do setup dela e mandar no grupo que tinha 120 CMOs brasileiros. E aquilo ali começa, e essas pequenas atitudes, o fato de que eu gravo o meu bastidor aqui, que eu falo das minhas derrotas e que você faz coisas parecidas, assim, isso começa a criar um cenário onde você cria o contexto para que essas conversas sejam tidas. E parte muito do exemplo dos formadores de opinião. Acredito que a nossa responsabilidade é enorme nesse quesito, mas me anima 2020. 2015 não me animava. 2015 era um ano da gravata, era um ano do sapato bonito, do cinto da marca cara, e acho que esses discursos estão começando a mudar um pouquinho. Acho que as pessoas estão entendendo que elas têm um papel social um pouco maior do que só pagar de bonzão. Sim, com certeza. E eu vejo também, assim, o movimento de algumas agências que, pô, eu curto e sigo bastante, assim, tento ficar por dentro, que já estão também com esse pensamento. Eu acho que, realmente, assim, a gente tem um cenário aí que está se desdobrando que eu acho que vai melhorar, né? Enfim, e eu acho que as antigas que ainda estão enraigadas lá e com as raízes lá nos modelos antigos, fechados em mídia, em TV, eu acho que elas vão acabar, assim, morrendo mesmo, porque acho que o pessoal não vai querer mudar de modelo agora. Muitas já foram pro saco, né? Como você sabe. Sim. Eu acho que. E, cara, só um detalhe: 120 CMOs, você já tem conteúdo para 5 anos de podcast, né? Tem. Inclusive, dali vem grande parte da fonte das pessoas que eu recebo no CMO Playbook lá. São grandes amigos, pessoas que eu tenho um super carinho. E é curioso, o CMO Playbook ele começou mais ou menos dessa forma, assim. Eu tenho essas conversas todos os dias, todas as semanas com essas pessoas, e várias vezes a gente terminava algumas reuniões e a gente falava assim: puta, se tirasse 2 ou 3 momentos aqui de informação confidencial, pô, tinha que ter um mic gravando isso aqui. E aí eu sempre ando com o João atrás de mim me filmando, tô sempre microfonado, e a galera falava: pô, vamos meter um mic, ó, a próxima a gente grava e não sei o quê. E aí, pô, daí nasceu a ideia de sistematizar isso e é basicamente gravar as conversas que a gente já tem em salas de reunião fechadas todos os dias, mas sim, é pano para manga para muito episódio. Legal, cara, muito bom. Eu ouço e, cara, recomendo muito que, especialmente para quem é da área, né, fiquem ligados aí, The CMO Playbook. Boa. Vale a pena. Então, assim, eu queria aproveitar e falar um pouco sobre marca pessoal, né? Que é uma coisa que você fala muito e você defende bastante. E hoje mesmo você postou um stories, era muito focado no TikTok, mas eu acho que serve para qualquer rede, né? Para qualquer um que estiver começando agora, falando sobre não começar esperando aplausos, né? Que é provável que se esbarre com muitas críticas. E eu vou além, na verdade, você pode esbarrar com, além de críticas, acho que crítica é melhor do que você ouvir o grilo cantando. Perfeito. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, cara, sobre como foi o início, assim, sabe? Tipo, quando você Genial. começou a falar sobre, quando você resolveu, né, fazer sua marca pessoal, quais foram os desafios que você enfrentou? Genial a pergunta e genial porque eu acho que eu nunca falei disso publicamente. As pessoas do meu círculo sabem, mas é muito curioso. Eu fui um cara que
assim que eu entrei na empresa da família, eu sumi do mundo. Então eu era um cara que era ativo em rede social, gostava, pô, mas fechado, nada expositivo, só os amigos, etc. E eu deletei todas. As empresas tinham e foram crescidas nas costas de conteúdo, mas eu não tinha. E eu sumi durante 3, 4 anos do mundo e só trabalhava de segunda a domingo, 14, 16 horas por dia. E aí, na hora que eu reapareci produzindo conteúdo para minha marca e expondo o meu ponto de vista sobre o mundo, sobre as coisas, visão de vida, visão de negócio. E assim, eu acho que eu nunca falei disso publicamente, mas a quantidade de memes que foram feitos nas costas dos meus primeiros criativos, nos grupos dos meus amigos, e os meus pares executivos me ligando, preocupados com a minha sanidade mental. Assim, você tá rindo, mas isso é real. Assim, a quantidade de memes que eu tenho salvos e a gente acabou de mudar de escritório, eu tô com uma sala grande, nova, maior. Cara, eu vou emoldurar vários desses memes e vou meter na minha sala para as pessoas entenderem o que acontece no começo. Mas é curioso, porque eu sou um cara que tem uma capacidade muito boa de me colocar no sapato dos outros e olhar o mundo da visão deles, e talvez eu tivesse reagido da mesma maneira. Tá aqui um cara que é um dos maiores workaholics que eu conheço, um dos caras mais centrados que eu conheço, mais focados em carreira. E, cara, esse cara virou um youtuber agora, esse cara virou um creator, que merda é essa? E então eu entendo, e por eu entender, eu tenho empatia e eu consigo não julgar as pessoas, mas os memes são hilários. E os meus Pô, pares passa alguns aí, cara, por favor. Preciso ver. o João tá aqui comigo. João, anota aí, vamos criar uma editoria dentro das minhas redes sociais, onde a gente posta esses memes que os meus amigos criaram lá no começo. Toda Boa. quinta a gente faz um TBT de um meme desse. Boa. Mas enfim, e além dos meus amigos e do meu círculo social pessoal, sem entender o que estava acontecendo e julgando e brincando em cima, os meus pares executivos, cara, assim, me ligando sério, assim: "Rafa, tá tudo bem? Você não acha que isso não é do teu status, não é da tua postura? Você vai começar a atuar tipo influenciador, não acha isso legal?" E é curioso como o mundo anda, porque 3 anos depois, 2 anos depois, essas são as mesmas pessoas que me pedem conselhos sobre como eles podem fazer igual, só que eles estão 3 anos atrasados. Ou então, as mesmas empresas que a gente trabalhava lá atrás, agora contratando a Velar Mídia para fazer campanhas publicitárias e estratégias digitais para gerar resultado, e filmes e produção de conteúdo e etc. E o CEO dessa empresa quer uma estratégia de marca pessoal dele e quer pendurar um filmmaker atrás dele 24 horas por dia para produzir conteúdo. Então, assim, é muito interessante, porque se você está fazendo alguma coisa que você não está sendo julgado por ela, que ninguém está achando esquisito, muito provavelmente isso é um pulso de que você não está sendo inovador o suficiente. Então, mas é curioso, a gente olha para trás e isso foi muito interessante de observar como evoluiu. E aí, contextualizando um pouquinho para 2020, as pessoas simplesmente se ligam mais em CPFs do que em CNPJs. Essa é a frase de 2020. As histórias dos seres humanos, elas indexam 1000 vezes mais do que as histórias das marcas nas plataformas sociais e nas redes sociais. Então, assim, o que eu olho de estratégia de negócio em 2020, e claro que isso parte muito de uma preferência individual, se você se sente confortável para se abrir dessa forma, se isso vem nativamente para você, mas se vem, eu não tenho a menor dúvida que isso tem capacidade de gerar resultados gigantes para qualquer um, porque as 7, 11 plataformas que dominam a atenção dos seres humanos em 2020, elas indexam muito melhor nas histórias das pessoas do que nas histórias das marcas. E se você pensa formas de conectar as duas, isso é uma simbiose de negócio que simplesmente gera resultados superiores. Legal. Cara, você falou agora de 7 a 11 plataformas, eu lembrei... Você assiste Friends? Ou assistiu? Eu assisti muito. Friends tem uma história hilária, porque assim, eu falo muito da minha mãe. Minha mãe foi um pilar para mim na minha vida. Tudo que eu tenho e que eu sou e que eu vou ser, eu não devo a mim, eu devo à forma que ela me educou. Mas a minha mãe era viciada em Friends. E eu tenho um trauma de Friends. Eu não assisti, mas todas as vezes. Eu morava com os meus avós, né? No começo da minha vida, morava eu, minha mãe e os meus avós. E toda vez que a minha mãe estava assistindo Friends e eu entrava no quarto, eu ia falar alguma coisa, tipo: "Mãe, quero não sei o quê, mãe, pô, me ajuda", tipo assim, e ela me dava cada esporro e mandava eu calar a boca, porque ela naquele momento ela estava assistindo Friends, então eu criei um rancor tremendo dessa série. Mas fala aí.
Eu vou passar rápido então, mas é porque tem um episódio que uma das meninas, a Mônica, né? Ela vai dar uma dica de como deixar uma mulher excitada, né? E ela fala Tá? assim, são 7 zonas erógenas. E ele fala, 7? Eu acho que muitas pessoas agora vão ter a mesma sensação quando você fala 7 a 11 plataformas, porque as pessoas focam só Facebook, Instagram e LinkedIn, né? E nem estão olhando para TikTok ainda. Perfeito. Assim, e é curioso, as pessoas nem estão olhando para TikTok, eu já estou olhando para o Kawaii, eu já estou olhando para o Community, que é uma plataforma de texto que lançou nos Estados Unidos. Então, é interessante porque eu nem trago isso nos meus conteúdos, porque a aderência vai ser nula. A pessoa vai falar assim, Kawaii? Que merda é essa? Community? Espera aí, eu não entrei nem no LinkedIn direito ainda. Espera aí, não me joga uma oitava rede aqui. Então, mas é curioso como, em termos de alocação de tempo e orçamento, essas plataformas elas têm dinâmicas que já estão provadas, né? Elas começam com um alcance orgânico tremendo. Se você Uhum. entra no meu TikTok agora, as minhas últimas 7 publicações têm mais de 150 mil visualizações em cada vídeo, ou seja, batendo mais de 1 milhão de views. E eu não botei um centavo de mídia nas costas disso. E o Uhum. LinkedIn tem uma dinâmica parecida, está começando a ficar mais perversa agora, mas o fato é que todas elas começam com um alcance orgânico gigante e ao longo do tempo elas suprimem isso. Então, é um trabalho constante de você estar encontrando a próxima fronteira, porque essas plataformas elas mudam o comportamento em questão de meses. E aí Sim. o que acontece é que se você deixa para mudar só na hora que você foi suprimido organicamente, quando você mudar, você ainda vai ter o tempo de rampeamento, de entender qual é o criativo que funciona, entender como melhor indexar o teu conteúdo e provavelmente você vai se atrasar mais uma vez. Então, assim, Ah, você falou aí das 7, 11 zonas da Mônica, e eu recomendaria todo mundo que está ouvindo a investir pelo menos 10% dos seus recursos e dos seus tempos fucking with as novas plataformas, porque na hora que uma delas acontece, você já está por dentro. Exemplo do TikTok, eu escrevi um artigo sobre TikTok 3 anos atrás. Eu postei minha primeira peça de TikTok 3 anos atrás, na época que esse negócio ainda chamava Musical.ly. E na hora que ele uhum. aconteceu de fato, pô, eu já estava 1000 vezes mais preparado para surfar a onda e para entender como é que a dinâmica de consumo de mídia ali dentro funcionava. E é uma recomendação que eu traria para todo mundo aí. Boa, cara, muito bom mesmo. Eu também ouvi o TikTok quando era Musical.ly, porque minha filha, ela era viciada, e é até hoje, né? E eu falava isso para as Perfeito. pessoas, cara, isso aqui vai dominar em alguma hora. E assim, chegou a hora, né? E, Já inclusive, passou a hora, inclusive, né? De você entrar. falou, você falou da sua filha, Rick. Esse demográfico. Quantos anos sua filha tem? Cara, ela hoje tem 12, na época ela tinha 9, né? Perfeito. Esse demográfico de 8 a 14 é um demográfico surreal para a gente descobrir novas tendências. Toda vez, por exemplo, eu viajo muito, né? E viajava mais ainda quando eu morava no Rio, agora estou morando em São Paulo, mas quando eu morava no Rio, eu vinha toda semana para São Paulo e viajar. E um pouco mais cedo na minha carreira, eu viajava muito para fora também, por conta de relacionamento com alguns parceiros de negócio. E dentro disso, eu sempre tive. Eu quase falei a palavra tesão aqui, mas ia ficar esquisito. Eu sempre tive. Você vai entender o contexto. Eu sempre tive uma. Tá faltando até a palavra. Eu sempre tive muito interesse em observar de perto o comportamento das meninas de 8 a 14 anos. Olha que coisa. É por isso que eu troquei a palavra Sim, tesão. foi, Porque foi prudente. foi prudente. Porque quando eu estava no aeroporto, quando eu estava nessas viagens e tem uma mãe viajando com uma filha, tem um pai viajando com uma filha, essas crianças, em 2020, elas passam o tempo inteiro no celular. Elas não Uhum. largam o smartphone. E você observar o que elas fazem ali dentro é muito interessante para você descobrir tendência. O Facetune virou uma coisa enorme na nossa sociedade, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Para quem não sabe o que é Facetune, é um app que com poucos tapas você se deixa lindo e maravilhoso e você encolhe a sua barriga e não é tipo Photoshop que precisa de técnica, é tudo mega intuitivo. E eu descobri o Facetune como uma tendência de comportamento, cara, 4 anos atrás, vendo uma menina de 12 anos se colocar maquiagem com um clique na plataforma. E eu falei assim, cacete, o que é isso? E eu descobri. O Musical.ly foi a mesma coisa. Eu estava num voo em Dallas, nos Estados Unidos, e no assento do meu lado, enquanto a gente estava taxiando o avião ainda,
tinha uma menina que não parava de ver vídeo numa plataforma que eu não conhecia. E eu fiquei tentando procurar uma logo ali, procurar pô, algum nome e não tinha. Até o momento que eu parei e eu, pô, você se incomoda de me dizer o que, que é isso? E aí ela falou Musical.ly e eu fui pesquisar e aí eu entrei na plataforma. Então, esse demográfico de 8 a 14 é um demográfico que consome os principais trendsetters, os principais formadores de opinião e deriva isso em comportamento de forma natural. Então, assim, a quantidade de coisas que um publicitário, que um marqueteiro tem para aprender em termos de tendência com o demográfico jovem é simplesmente enorme. Foi assim que eu descobri o Facetune há 4 anos atrás, foi assim que eu descobri o Musical.ly há 3 anos atrás, e eu tenho certeza que é espiando o celular de meninas de 13 anos de idade que eu vou descobrir as próximas 19 plataformas ao longo dos próximos 20 anos. Com certeza, cara, assim, eu fico vendo também tudo que minha filha faz, fico perguntando, porque é isso, cara, você consegue prever o que vai acontecer, né, não tem jeito. Eles estão muito à frente da gente, mas a gente, né, você tem quantos anos, Rafa? Eu tenho 29. 29, eu tenho 34, então, assim, você já tá meio cansado, né, assim, de ficar pesquisando, então você tem que ir no que as pessoas já estão indo, especialmente a galera mais nova, né, não vai ficar... Por mais que eu invista 70% do meu tempo entendendo tendência e entendendo comportamento, eu sou lento ainda comparado a uma menina ou um garoto de 9 anos de idade. Lento, lento. Não nasci com o meu smartphone na mão. E é curioso, você pode criar sistemas para se proteger dessa lentidão que alguém de 30 anos constrói dentro de um panorama tão volátil que é o digital hoje em dia. Por exemplo, coisas que eu faço que são mega não ortodoxas. Todo dia de manhã eu acordo e eu tenho uma rotina. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo aqui vai ficar feliz em saber a minha rotina, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu não ligo tanto. Mas eu Fica à acordo, vontade. a primeira coisa que eu faço, eu bebo, sei lá, 700 ml de água e eu vou pro banheiro. Nesse meu momento que eu vou pro banheiro, eu abro 2 coisas: Twitter e Apple Store e Google Play. E enquanto eu tô ali nesses meus 15 minutos de paz no banheiro, eu vejo todas as trending hashtags para entender o que tá pulsando em termos de cultura, e aí eu me atualizo para entrar no meu dia. Eu olho todos os principais top apps que foram baixados nas últimas 24 horas na Apple Store, isso me dá um pulso de tendência e cultura fantástico. É, e eu faço a mesma coisa no Google Play, num segundo celular que eu tenho. Então, assim, esses 3 hábitos, eles me permitiram, por exemplo, na época de Covid agora, todo mundo falando em Zoom, falando em Hangouts, falando em videoconferência. Eu vi isso acontecendo há 1 mês atrás, porque no dia que lá fora nos Estados Unidos foi decretado o lockdown, o Google Hangouts, o Zoom, o Slack e outros 2 comunicadores, o Skype e mais um comunicador que eu esqueci agora, pela primeira vez na história entraram nos top 10 apps baixados. Eu falei, interessante, olha o home office acontecendo. E aí, 8 dias depois, todas as matérias começam a vir, todas as pessoas começam a falar disso, mas você consegue pegar o pulso cultural antes se você tem os data points certos que você analisa. Então, assim, eu criei sistemas para me manter atualizado e os meus principais são os top apps baixados e os trending hashtags do Twitter. O Twitter é uma ferramenta absolutamente fantástica para você pegar pulso cultural e entender tendência também. Pô, muito bom, cara. E o engraçado que saiu uma matéria esses dias, né, que o Zoom já tá valendo mais que todas as empresas aéreas somadas americanas, né? As empresas aéreas americanas somadas. Perfeito. Surreal, né? E deixa eu te falar uma coisa. Eu prevejo que algum tech giant vai comprar o Zoom. É curioso, né? O Google tem o Hangouts, tem o Meets, e que ele está inclusive fundindo, se eu não me engano, ou já fundiu. Mas, por exemplo, a Apple não tem um comunicador fantástico em escala. A Microsoft tem eu esqueci o nome agora, mas a Microsoft tem um que não é tão hypado. O Facebook O Skype é tem, da Microsoft, né? sim, mas está em mega decadência, né? Sim, É sim. curioso. Num momento onde todos os comunicadores bombaram, o Skype foi reduzido a pó em termos de Pô, market share. Sabia disso? sim, pô, também parou no tempo, né, cara? Parou completamente no tempo. Não tem 90% das funcionalidades que o consumidor quer. E eu entendo, acho que a Microsoft não priorizou o dev do produto ali, mas perdeu uma janela. E eu até prevejo aqui que algum dos tech giants vai comprar o Slack, vai comprar o Zoom,
para mim faria todo sentido do mundo para agregar no ecossistema de plataforma deles. Com certeza. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiquei até curioso para saber por que você fica tanto tempo no banheiro, mas eu vou pular essa parte. Eu acho que tá subentendido. Tá subentendido, tá bom. Seu organismo funciona bem, cara, tá ajustadinho. Mas vamos lá, reloginho. Voltando um pouquinho no assunto da marca pessoal, você falou sobre o início e sobre a virada de mesa, né, vamos colocar assim. Como é que foi? Eu queria entender assim, como é que estava a sua cabeça e seu sentimento no início, quando você era zoado, né? Rolavam os memes e tudo mais. Como que você fazia, inclusive, de onde você tirava força para continuar assim? E como é que foi a sensação depois desse gostinho de ver todo mundo voltando atrás e te pedindo conselho? Foda. Assim, sinceramente, eu não acho que essa seja uma resposta muito útil para todo mundo, mas eu acho que eu nasci para isso, tá? Em que sentido? Eu nunca liguei a mínima para o que os outros pensavam, inclusive lá atrás, pelas minhas namoradas, pelos meus familiares, pelos meus amigos, me chamavam de egocêntrico, me chamavam de vários nomes, mas eu sempre tive um fio condutor muito forte da minha vida, e que nunca passou muito pelo que os outros achavam. Na minha época, quando eu fazia faculdade, por exemplo, fazia economia, dentro da faculdade de economia, todo mundo sonha em trabalhar no mercado financeiro, todo mundo sonha em ir para um grande lugar de investimento, e assim, eu não assim, depois até quis experimentar, mas eu tinha outras vontades e testei outras coisas e nunca me deixei guiar por isso lá atrás. Hoje em dia é super sexy você ser jogador de videogame e tem crianças ganhando 10 milhões de dólares porque ganhou um campeonato de esportes aí, mas lá atrás isso era motivo de chacota você ser nerd, e eu sempre falei de videogame, sempre gostei de videogame, todo mundo sabia que eu jogava, e eu nunca liguei muito para isso. Então, é, é curioso, eu sempre tive muito forte o senso do que eu queria fazer e do que eu gostava, e nunca liguei muito para o ponto de vista dos outros. Então, na hora que eu fui fazer isso, para mim foi só mais um passo. Mas e como eu sei que isso vem de DNA, isso vem de coisas que eventualmente as pessoas não têm muito controle, e eu tenho empatia pelo fato de que as vaias e os aplausos mexem muito com as pessoas. A maneira com que eu tentaria dissociar um pouco isso é empatia. Assim, na hora que você entende as dinâmicas sociais, por exemplo, se você é um homem e você tem um grupo de amigos, todo mundo com 20 anos, e você sabe que a zoação faz parte e que não é nada pessoal contra você, você consegue de alguma forma dissociar um pouquinho. Ao mesmo tempo, se você começa a colocar o seu ponto de vista e eventualmente alguém te critica, de uma forma desmedida, você entender que alguém te amassar dessa forma ou ser negativo na sua direção dessa forma, pô, provavelmente a pessoa está num momento difícil de vida, cara, porque ninguém é duro com os outros, ninguém é mal com os outros, pô, se a sua vida tá fantástica, né? Eu não consigo ser nocivo para um outro ser humano de tanto que eu amo a minha vida. Então, pô, se você lida com empatia na hora que a crítica vem, você tem uma chance maior de passar por isso. Mas no fim do dia, eu não acho que seja para todo mundo, porque se você for lidar com isso como se fosse uma votação, derivando a sua felicidade de acordo com a quantidade de aplausos ou vaias que você recebe, a sua vida vai ser uma merda. Então, ou você ajusta a sua cabeça antes, ou você vai levar muita porrada e não vai tirar a felicidade desse processo. E aí eu não sei se vale a pena. É curioso, ou você ajusta a sua perspectiva na largada, e outra coisa que pode ajudar é você já esperar que isso aconteça, então você começa com a crença perfeita de que, ó, eu vou ser vaiado, as pessoas vão me aplaudir, mas isso não pode ser o driver do meu comportamento. Se você começa nessa cabeça, na hora que vem você está um pouquinho mais preparado. Mas é uma dinâmica difícil. Eu não acredito que seja uma coisa para todo mundo. Essa vida pública e uma vida de exposição, eu acho que não é uma coisa que todo mundo derivaria felicidade, assim como não acho que todo mundo deva ser um jogador de futebol, assim como não acho que todo mundo deva ser um dançarino. Tem certas coisas que você tem DNA para fazer, tem outras que você não tem. E quanto mais autoconhecimento você tiver para entender a sua concepção mental ou o seu biotipo e os seus aptidões nativas, eu acho que mais chance de ser feliz você tem. Então eu acho que parte muito de um play de autoconhecimento também, e que eu tive lá atrás para saber que para mim não seria problema, e eu vejo todos os dias as pessoas
indo no hype de outras sem ter o autoconhecimento suficiente para entender que aquilo não é um caminho prático para si. É a mesma coisa que você, que é uma merda jogando bola com 16 anos, se você ainda tiver o sonho de jogar bola, você é um imbecil. E assim, se você sonha em tocar piano e com 23 anos você, assim, claramente não toca piano tão bem quanto 99% das outras pessoas, pô, você deveria estar orientando as suas aptidões para outro lugar. E não é que eu não acredite em trabalho duro, tá? Mas eu acredito que quanto mais autoconhecimento você tem para direcionar a sua vida para uma coisa que você é naturalmente bom, mais felicidade você vai derivar disso. Então eu acho que esse é um debate que eu acho que tem que permear uma decisão ou não de você construir uma marca pessoal, assim como tem que permear uma decisão de você empreender ou não, assim como que permear uma decisão de você querer ser um jogador de futebol ou uma dançarina. E esse é um debate que eu vejo pouquíssima gente tendo. Legal, concordo com você, cara. Assim, acho que as pessoas têm que se autoconhecer antes de se arriscar, né? Assim, até porque, especialmente nessa área, foi como você falou, assim, você está suscetível a críticas que, dependendo da pessoa, se ela não estiver preparada, ela pode entrar numa depressão, enfim, e para caminhos muito mais sérios, né? E no empreendedorismo igual, tá? Assim, Sim. a gente fala das histórias de sucesso, como a gente disse, mas a quantidade de amigos deprimidos que eu tenho, porque foram no hype, captaram um seed money, captaram um angel round, captaram um Series A, e assim, e faliram depois, e estão há 2 anos saindo e entrando de terapia, porque não conseguem reconstruir a sua autoestima, é gigante. E assim, e essas pessoas, não é que eu não acho que qualquer um pode fazer, tá? Eu acho que qualquer um pode fazer. Eu não queria desencorajar o Brasil a empreender, até porque eu acho que não existe política, não existe governo que vá salvar a gente. Eu acredito que o empreendedorismo é uma solução para a gente construir um Brasil melhor. Mas eu acho que 2 conversas que precisam ser tidas é, número 1, se você vai ser feliz praticando aquela atividade, e número 2, você entender na largada que existe um componente de talento aí que vai ter um impacto gigante. Se você vai ser feliz fazendo isso, e 2, o quão grande você vai ser. Eu acredito que qualquer um possa empreender. Mas agora, se a sua empresa vai vender 3.000 por mês, o que é ótimo, e você consegue construir uma vida nas costas disso, ou se ela vai vender 20.000 por mês, o que é maravilhoso, e você vai construir uma vida nas costas disso, ou se ela vai construir 200.000 por mês, 2 milhões por mês, 20 milhões por mês, ou 2 bilhões por mês, isso sim tem um componente de trabalho duro e DNA e talento que eu acho que as pessoas não debatem o suficiente. Mas esse papo da depressão que você trouxe é um assunto real e que não chega na capa da Exame, não chega na capa da Infomoney, não chega na capa do Valor Econômico. E é um assunto hiper relevante da gente estar debatendo, porque ele é real. Sim. E eu tô lendo agora, cara, 2 livros que são engraçados, né? Eles são quase que antagônicos, assim, porque eu tô lendo Feitas para Vencer, que é um livro sobre empresas de capital aberto nos Estados Unidos e como que os CEOs fizeram para virar a mesa, né, basicamente. E tô lendo uma que se chama Pequenos Gigantes, que são empresas que decidiram ficar pequenas. O que eu acho que é um play monstruoso de felicidade para 90% das pessoas. Sim, pois é, é legal assim, você vê as 2 formas de pensar, né? Como que cada um se entendeu ali, foi o que você falou, autoconhecimento, entenderam que aquilo de repente eles crescerem mais do que aquele ponto que eles chegaram ali começaria na verdade a destruir a qualidade de vida deles, e eles resolveram ficar ali e eles lutam para manter a empresa daquele tamanho ou até menor. É engraçado, tem uns casos que eles até diminuíram a empresa. E faz Genial. sentido. É cada um, né? Genial, e é curioso porque é foda. De volta ao tema da necessidade de aumentar o tamanho da categoria, construir insegurança e desejo nas pessoas que criam vulnerabilidades nelas, aqui é a mesma coisa. A quantidade de gente vendendo curso e vendendo teoria e construindo estratégia de conteúdo para depois te colocar num funil, para te vender um negócio que, em teoria, vai te ajudar a aumentar a sua empresa, acaba distorcendo a narrativa de que várias das empresas não deveriam crescer. Porque Uhum. o que aquela pessoa busca para a vida dela não é ter um império. Cara, é trabalhar o mínimo possível. Ou então
é ter um nível de trabalho que você possa trabalhar quando você quer, ou trabalhar 4 horas por dia, ou trabalhar sem estresse, porque o que você gosta, o seu hobby não é o trabalho, o seu hobby é o surf, e você ainda não conseguiu construir alguma coisa em torno disso, assim, tem milhões de alternativas e de opções de vida onde a resposta certa é você não crescer o seu negócio. E pela propaganda das pessoas que querem te vender um software, que querem te vender um curso, que querem te vender uma mentoria, isso acaba construindo nas pessoas a ideia de que o único caminho para você empreender ou construir uma empresa é você crescendo esse negócio constantemente e você estando incomodado pelo seu year over year, ou pelo seu month over month, ou pelo seu week over week de growth, e 90% das pessoas não deveria operar dentro desse modelo mental, porque o que traria mais felicidade para a vida delas é ter um negócio que constantemente bota R$ 3.000 no bolso dele, ou R$ 4.000, ou R$ 30.000, e não se obcecando pelo crescimento, que é uma jornada hiper desconfortável e que eu só recomendo para quem tem o trabalho como hobby. Quem Uhum. conseguiu colocar o seu trabalho como hobby central da sua vida, aí eu acho que tem uma chance de ser mais feliz fazendo isso. Todo o resto das pessoas, eu acredito que essa é uma versão que minimiza o nível de felicidade que você tira. Perfeito. Legal, cara. Eu queria começar a falar aqui um pouco sobre como você organiza a sua vida, né? Que é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, eu acho que as pessoas também que te acompanham vão querer saber um pouco. E especialmente quando a gente fala aí de marca pessoal, que você gera muito conteúdo, eu queria entender, assim, hoje, se você gera todo o conteúdo que você coloca no ar, né? E como você se organiza para gerar conteúdo, mas especialmente, cara, que eu acho que é o que mais me impressiona no seu trabalho, é como que você se organiza para responder tanta gente, cara. Porque, assim, eu sei que você tem um volume insano de mensagens e comentários, e eu já testei, eu sei que você responde todo mundo. Bizarro. Então, assim, como é que você se organiza, cara? Como é que você separa um tempo do dia para fazer isso? Você vai fazendo ao longo do dia nos breaks? Como é que é? É curioso como tudo volta para autoconhecimento e para você tentar posicionar a sua vida em cima de uma coisa que te dá tesão, cara. É minha vida, tá? Uhum. Eu não sou um creator, eu não sou um youtuber. Então, assim, o meu dia, e se você pega a minha agenda, eu tenho 7, 8, 15 reuniões de negócio com executivos. O meu trabalho é operar a Avelar. Esse é o meu trabalho. Agora, o lema todo se torna, dado que eu entendi que produzir conteúdo de qualidade em escala é fundamental para a operação do meu negócio e para eu chegar onde eu quero, eu precisei quebrar esse ecossistema. Então, como é que eu me organizei? Hoje em dia eu tenho o João, que é uma pessoa que está aqui na minha frente exatamente nesse momento, com 2 câmeras, é, e, e ele me filma de 8 horas da manhã a 10 horas da noite, todos os dias. Então, assim, é óbvio que tem reuniões que eu tenho que desligar o mic, tem reuniões que ele não pode entrar, tem prédios que ele fica na sala de espera, mas ele anda atrás de mim o tempo inteiro. Então, assim, o que eu fiz, se você pega o meu conteúdo, zero dele é produzido. Zero. Eu não tenho um momento de criação, de ideação. O meu conteúdo é uma documentação do meu dia. Então, por exemplo, se eu tive uma reunião na Stone de manhã, depois eu tive um call com a Dominus, e depois eu tive uma reunião com os executivos da minha agência. Assim, esse vai ser o meu conteúdo. E aí, a gente cria conteúdo em volta disso. Eu saio da reunião e eu dropo 2 minutos de ponto de vista sobre alguma coisa que aconteceu. Ou então eu saí de uma ligação com algum executivo meu, eu dropo 3 minutos sobre aquilo dali. Pô, eventualmente, o João filmou aquele call e tem um pedaço de 30 segundos que dá para usar porque não tem nada confidencial. O time cropa isso e usa. Então, assim, eu não tenho a menor condição de criar conteúdo. Se você pega os meus programas, não tem nada criado. Uhum. CMO Playbook é um bate-papo 100% espontâneo, que não tem nada roteirizado. O meu vlog, ele é a documentação do meu dia a dia. O 2 centavos, que é um programa de YouTube que eu tenho, eles são perguntas que as pessoas mandam nas minhas redes sociais e eu respondo ali ao vivo e eu vejo pela primeira vez na hora que a câmera está rodando e eu abro o celular. Então, assim, todos os meus conteúdos não são criados, eles são documentados. E aí, depois que você capta tudo isso em vídeo, que não me dá nenhum ônus de produção, isso vai para uma equipe de pós-produção que já teve uma pessoa só. Hoje em dia tem 12.
Então, assim, hoje em dia o meu time de conteúdo tem 3 DAs, 3 videomakers, o João, que é o meu sombra aqui, que é videomaker, mas ele só trabalha com captação e produção. A gente tem um RP, um estrategista e 3 redatores publicitários. Então, assim, e um dev. É. Então, isso é uma equipe de marketing, como se fosse a área de marketing de uma empresa. Pô, com Esse certeza, conteúdo maior todo, que a área de marketing de muita empresa, cara. sim. Então, assim, esse conteúdo todo que é produzido através de documentação, ele vai para essa equipe, ele é chopped up, né? Ele é quebrado em várias fatias, em micromomentos. Então, você pega uma faixa que era um vídeo e você transforma ele num vídeo longo. Por exemplo, você pega uma palestra. Você transforma essa palestra num vídeo longo da palestra, você extrai o áudio dessa palestra e você sobe como podcast, você pega key moments dessa palestra e você transforma em micromomentos em vídeo, mas você também une esses micromomentos com outros momentos para fazer uma trilha de áudio que dá um mashup em áudio. Um redator publicitário consome aquilo ali, deriva um blog post e aquilo, a estrutura de relações públicas entende se tem alguma pauta que pode ser puxada e opera junto da assessoria. Então, assim, a minha estratégia é 0 de tempo criando, todo o tempo produzindo, documentando e depois uma estrutura de pós-produção que consiga microfragmentar isso para diversos formatos e diversas plataformas. Então é mais ou menos assim que eu estruturei a minha vida e para produzir o volume de conteúdo que eu entendo que seja necessário em 2020 para chegar onde a gente quer. Boa. E os comentários, cara, como é que você lida com isso? Você não se sente Perfeito? ansioso de vez em quando com tanta coisa chegando, de repente você não consegue dar conta? Como é que você lida com isso? Curioso, acabei fugindo e por uma tangente aqui, mas você já tinha perguntado isso e a minha resposta é aquela. É aí que você começa a entender o quão desleal é você ter a vantagem competitiva de fazer alguma coisa que você ama. Você sabe em que momento que eu respondo os comentários? Não, faço ideia. No nos meus breaks, cara. A hora que eu tô soterrado de trabalho, estressado, eu deito no chão da porra da agência e começo a responder comentário e aquilo é um prazer pra mim. Às 11 horas da noite, antes de dormir, quando eu quero começar a relaxar, eu vou olhar todas as minhas redes sociais e vou começar a responder comentário pra ver. E assim, e é interessante, cara, porque isso é tanto o meu hobby, isso é tão legal pra mim em termos de atividade, que é o meu break. Igual alguém assistiria o episódio de Friends ou o novo seriado de Westworld, eu respondo os comentários e eu gosto de interagir com as pessoas. Aquilo é um puta de um prazer pra mim. Então, é assim que eu quebro um pouco isso. E curioso, tá? Tem sábados, por exemplo, que eu acordo, pô, vou treinar com a minha esposa, almocei fora e depois, porra, tô em casa deitado no sofá. Cara, eu abro o celular e às vezes eu começo a responder e eu fico 3 horas respondendo e eu nem vejo que o tempo passou, de tanto que eu gosto daquilo. Então aí a gente começa a ver o quão desleal é a vantagem competitiva de você gostar de fato dessa merda e não você estar fazendo isso por obrigação. E by the way, se você, eu acredito que mesmo que você não goste, você deveria. Mas eu vou ter sempre uma vantagem competitiva desleal em relação a alguém que não gosta fundamentalmente disso, assim como o Neymar, que tem prazer em jogar bola, vai ter sempre uma vantagem competitiva em cima do cara que só começou a jogar bola porque queria ganhar 100 mil reais por mês. Então é um pouco esse o paralelo aí. Perfeito. É, cara, eu queria falar um pouco sobre a Avelar, né? Você escalou a agência assim, em tempo recorde, né? Acho que, pô, converso com outros CEOs de agência, já conversei com, cara, a galera da Flag, da Mutato, e assim, nenhuma história foi igual a de vocês, né? Essa velocidade. Só que eu sei que também o crescimento, crescer dói, né? Tem esse velho ditado. E você tem vários desafios, como manter a cultura, qualidade das entregas, você perde um pouco de controle, tem que mudar os processos. Como é que foi, cara, essa transição, ainda mais tão rápida assim para vocês? Perfeito. E aí eu te respondo em 2 lados, tá? Eu entro nas trincheiras disso aqui e falar podres, mas ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que eu não sei se eu levo crédito suficiente, e aqui eu falo, assim, sem querer me gabar, mas o que eu sou um operador de negócio. É muito curioso, eu já passei por 4 indústrias diferentes,
onde, em teoria, nenhuma delas eu era um grande especialista. Lá atrás eu entrei num business de tecnologia para a indústria e eu cresci ele de 3 para 18 milhões em 4 anos. Depois eu abri um negócio de consultoria regulatória para o mercado de energia nuclear e eu cresci esse negócio de 0 para 14 milhões em 3 anos. E aí você pega a agência, que eu também, em teoria, não era um publicitário, e eu escalei a agência, que esse ano vai bater um faturamento acima da casa de 2 dígitos dos milhões, e mais uma vez eu não era publicitário, e agora eu abri a CRIA, e teoricamente eu não sou formado em educação, então assim, eu sou um operador de negócio, e eu não sei se pelo meu papel meio influencer, eu levo crédito suficiente pelo que eu acho que eu faço de melhor, que é operar essas estruturas. Então, aí eu acho que tem um pouquinho, porque é curioso, eu não sou o engenheiro que abriu uma empresa de engenharia. Eu acho que o meu maior mérito como líder é justamente entender pensamento sistemático e criar estruturas que entreguem de forma consistente a visão que eu tenho. Eu nunca tive dentro da operação, isso é uma coisa curiosa. E então acho que esse é um primeiro ponto aí. Eu acho que muito do mérito da gente estar escalando rápido é porque eu devo ser um operador de negócio acima da média. Então acho que esse é um primeiro ponto. Agora, ponto número 2. Cara, foi um processo de mutação. A gente não abriu a agência para fazer o que a gente faz hoje. Isso é muito curioso. Hoje em dia a gente trabalha com as maiores marcas do Brasil, fazendo campanhas publicitárias, cross-media e trabalhando com os maiores nomes de mercado de influência, interagindo nessas estratégias. E a agência, inclusive, tem um lado de strategy muito forte, que traz o fio condutor de negócio do cliente. Mas, assim, a gente não nasceu daí. E se a gente olhasse até a nossa performance nesses 4 quadrantes que eu abri há um ano atrás, a gente era uma merda nisso. Só que eu acho que a minha preocupação por não evitar os erros e sim estar obcecado por resolver os problemas que aparecem de maneira estruturada e de maneira eficaz, sem dúvida nenhuma permitiram a gente fazer o que a gente fez. Então, eu acho que o que a gente tem de maior diferencial aqui, e que vai ter ao longo dos anos, é a cultura da empresa. A Avelar é um lugar, por exemplo, a gente fez um off-site nesse final de semana que passou agora com todos os diretores da agência. E se eu colocasse qualquer observador nesse off-site, ele ia ficar assustado. Porque a nossa cultura aqui dentro é uma cultura onde, por exemplo, a Bianca, diretora de estratégia da agência, está aqui na minha frente, pelo menos aqui do lado. E eu ataco a área da Bianca e falo todas as coisas que eu acho que ela deveria estar fazendo melhor, ou para onde eu acho que deveria ir, pela minha ótica, e ela não se sente atacada num nível micro. Uhum. Sim, ela tá rindo aqui porque é verdade. Porque no fim do dia, todo mundo aqui está interessado em fazer o melhor pela companhia. Assim como ela ataca certos posicionamentos que eu tive em termos de visão de negócio para a empresa, e eu não me sinto atacado num nível individual, porque eu sei que está todo mundo olhando para o melhor da empresa. Então a Avelar é um lugar que não tem política. Todos os diretores levantam podres na área do outro e levantam apontamento de melhoria e falam de coisas que estão indo bem, e ninguém se liga nas vaias e nos aplausos, porque ninguém está interessado em estar certo e está todo mundo interessado em descobrir a verdade para poder melhorar. E isso destrava muito valor, porque na hora que você quer crescer uma empresa rápido e você tem as pessoas e uma empresa crescendo rápido vai ter dores de crescimento. Mas se você tem as pessoas preocupadas em defender o seu, em falar que não, eu estou fazendo da melhor forma possível, em vez de ter a cabeça de caramba, precisa melhorar, você não consegue fazer o que a gente fez. Então eu acho que um dos grandes méritos para escalar isso aqui foi a cultura que a gente imprimiu, e cultura é uma coisa que escorre do topo. Te dar um exemplo de quão pouco ligado, as pessoas até confundem, mas vou te dar um exemplo de quão pouco ligado em ego eu sou. Todo dia às 9 da manhã, a gente tem uma reunião, uma daily com todos os diretores da agência, e tem umas 10 pessoas lá, e tem um pouquinho mais dos diretores, pessoas-chave ali dentro, e é uma reunião de 15 minutos onde a gente traz um assunto e a gente debate ele em cima dele para contextualizar todo mundo, tá todo mundo na mesma página. E na reunião de hoje, eu tive uma atitude que, assim, foi o que veio para mim, assim, eu não sou perfeito, eu sou um ser humano também, e eu tive uma atitude de tratar alguém de uma forma que logo depois eu não concordei muito, achei que eu tinha sido rude de alguma maneira, e inclusive entendi que o ponto de vista dele estava certo e o meu estava errado, e a reunião acabou, e logo depois que a reunião acabou, eu olhei para trás e falei assim, caralho, não, tô errado aqui, tratei a pessoa mal e o meu ponto de vista ainda estava errado. O que aconteceu? Que merda é essa? Cara,
chamei um call logo depois de novo, desculpa, chamei um call não, mandei um e-mail copiando todo mundo que estava na reunião, falando assim: "Aí galera, cara, eu estava muito errado, não sei onde eu estava com a cabeça não, o ponto que o Diego, que é o diretor de insight da agência, o ponto que o Diego levantou estava certo, não só eu errei na maneira que eu trouxe, como o meu ponto de vista estava fundamentalmente errado, queria pedir desculpa para todo mundo aí". E assim, cara, eu faço isso em escala aqui dentro. E na hora que você faz isso como líder, cara, você dá o exemplo e você seta o tom para que a sua estrutura inteira faça esse tipo de coisa e não esteja preocupada com o ego, mas sim preocupada em descobrir a verdade e fazer as coisas certas. Então tem um componente de cultura muito forte, que foi uma coisa que você trouxe, inclusive. Que quando você Uhum. cresce uma empresa rápido, inclusive, por exemplo, o Rodrigo Elser, que é um dos meus grandes amigos, fundador do Stiling, que é uma das principais plataformas de inteligência artificial para monitoramento de dados na internet. A gente sempre trocou muito nisso. A Velar estava crescendo muito rápido, o Stiling estava crescendo muito rápido. Pra você ter uma ideia, teve um dia que eu sacaneei ele abriu 114 vagas no mesmo dia, no Stiling. Cara, Então, assim, logo depois que ele pegou o Series B dele. E a gente debate muito a necessidade de você se preocupar com cultura num ambiente de high growth, porque você começa a adicionar gente na tua estrutura e você começa a adicionar gente que está fora da cultura, que não tem uma visão alinhada e às vezes você erra precisando contratar rápido, e se você não toma cuidado com isso, você perde esses assets. Então deixa eu te falar uma coisa que a gente fez, todas as vezes que a gente sentia que ou a entrega estava fora do padrão que a gente queria, uma vez basta, não é sequencial, uma vez basta. A barra aqui é muito alta. Ou que o tipo de conversas que estão existindo dentro da empresa estão começando a não representar a cultura, cara, sabe o que a gente faz? A gente fecha captação de cliente. Fecha. A gente fechou 2 contas enormes nos últimos 2 meses aqui dentro e entraram quase 30 pessoas na agência. Eu mandei e-mail para o CEO de uma das maiores instituições financeiras do Brasil anteontem e para um dos maiores escritórios de advocacia ontem, agradecendo pelo interesse em trabalhar com a Velar, mas falando que nos próximos 2 meses a gente não estava botando nenhum cliente para dentro, então a conversa ia precisar ficar em hold. Então, assim, é curioso porque as pessoas têm as respostas. Se a sua cultura está diluindo, se você acha que eventualmente a sua entrega está em risco, cara, você tem que parar e começar a olhar para dentro. Só que as pessoas, elas dizem que se preocupam com isso, mas no fim do dia, a maioria dos donos de agência quer crescer e quer botar dinheiro no bolso. E é curioso como a minha postura de não precisar dessas coisas, de estar olhando para um espectro de 30 anos na frente, me faz não ter pressa. Eu não quero construir a agência que cresceu mais rápido na história. Eu quero construir a maior agência do Brasil nos próximos 30 anos, eu não tenho pressa. Então eu estou 1000 vezes mais preocupado em construir uma coisa sólida do que em construir uma coisa rápida. Mas é curioso que por você estar preocupado em construir uma coisa sólida, o crescimento rápido vem como uma derivada. O problema é quando as pessoas invertem isso e buscam o rápido ao invés do sólido. é engraçado, eu ia falar exatamente isso, porque esse tipo de postura, inclusive, eu leio muito sobre isso, né, sobre a arte de dizer não também, né, sobre qual é a hora de você negar um job ou uma oportunidade ou qualquer coisa, e que, na verdade, as pessoas ficam com muito medo de dizer não, mas, na verdade, essa sinceridade e a forma como você diz talvez só faça com que as pessoas te admirem ainda mais, né. Então, talvez essa sinceridade faça com que vocês cresçam também, né, também ajude Pra, nisso. pra caralho. E deixa eu te falar, porque eu, no meu nível, eu vou além. Eu tenho tão pouco medo de competição ou de perder negócio. E assim, é curioso, tipo assim, a gente tá aqui batendo um papo, em teoria você tem uma agência, eu tenho uma agência, e cara, eu não acredito em competição. Eu acredito que tem espaço para todo mundo. E ao mesmo tempo, eu também não acredito em monetizar cada segundo de inteligência que você bota para fora. O deal com a empresa de mercado financeiro, que é uma das maiores do Brasil, que eu neguei há 2 dias atrás, você tem noção que eu aloquei 3 horas do meu dia, quando eu neguei o deal, para costurar uma conversa entre outros 2 CEOs que eu sabia que poderiam ajudar ele no projeto dele, para que ele pudesse andar com o negócio, mesmo eu não botando um puto no bolso, e eu tenho a mensagem do CEO dessa empresa financeira falando assim: "Rafa, é surreal isso que você faz. Você não está botando um puto no bolso. Você dedicou provavelmente algumas horas para costurar isso aqui. Cara, eu queria te agradecer imensamente e você pode ter certeza
que se em algum outro momento eu precisar, assim, não tem concorrência, não tem assunto, é com você que eu quero fazer. E esse tipo de coisa, de você não se preocupar em monetizar cada suspiro seu, cara, é uma coisa que constrói muito valor de longo prazo e é uma das principais coisas a que eu atribuo o nosso crescimento. Porque o nível de franqueza, o nível de transparência em cima do qual a gente constrói as coisas, cara, isso impacta o nosso crescimento de uma forma absolutamente desproporcional. Legal. Eu vou aproveitar aqui para contar uma história engraçada, né? Que é, embora a gente tenha se fala a primeira vez hoje, já tenho uma história com você. Olha que bonito, coisa fofa. O- Sim. o- um tempo atrás, cara, logo quando eu estava começando a agência também, a gente estava procurando uma pessoa para o nosso time de design. E eu comecei a mandar mensagem, né? Reviver ali, começar a retomar uns contatos que eu tinha. E mandei mensagem pra menina e ela falou: Ah, cara, agora tô em outra agência e tal, e não tô podendo, mas vou indicar umas pessoas. Eu falei: Ah, mas qual agência você tá trabalhando? Ela falou: Ah, tô na Velar. Eu não conhecia a Velar, foi inclusive como eu conheci. Que legal. E lógico que eu fui procurar, né? Fui tentar entender o que era, sou curioso. E aí vi lá, eu vi o site de vocês, fui nas redes sociais e acabei caindo em você. E eu olhei e falei, pô, legal, esse cara aqui, pô, conteúdo pra caralho, porra, que disposição. Só que na época eu tava passando por uma fase de sair das redes sociais. Eu cheguei a desligar meu Instagram, enfim, tentando ficar um pouco out, assim, para diminuir um pouco de inputs externos. E eu acabei não te seguindo. Só que, cara, depois disso, eu comecei a esbarrar em coisas da Velar o tempo inteiro. Cada lugar que eu olhava parecia que tinha alguma coisa da Velar. Eu falei, porra, não é possível, cara, eu vou dar uma chance pra esse maluco. O cara tá Que esbarrando no legal. meu caminho aqui o tempo inteiro. E aí eu fui, comecei a te seguir e comecei a ver os conteúdos. Aí eu comecei a prestar mais atenção. E aí, porra, até uma hora que eu falei, cara, não é possível. E eu mandei uma mensagem pra menina. Eu falei, cara, eu vou falar o nome dela aqui porque ela merece, né? Foi a Priscila, ela é designer. Eu acho que hoje é diretora de criação. E eu mandei uma Legal. mensagem pra ela, pô, Priscila, Priscila Hertal. isso. Aí eu falei, É, pô, Priscila. a Pri é fantástica, é diretora de arte aqui. Pois é, eu falei pra ela, cara, o Rafa, ele é tão bom assim? Ou ele se vende muito bem? Aí ela falou assim, ele é melhor do que ele se vende. Foda, tô arrepiado, cara. Foi a resposta dela, cara. Então, assim, eu falei, depois desse dia, tipo, eu comecei a dar todo o crédito possível, sabe? Porque, assim, eu já curti o conteúdo, mas é diferente quando você vê uma pessoa que tá de dentro, tá convivendo todos os dias, sabe? Então, eu falei, cara, vou compartilhar essa história que eu acho que é motivo de orgulho, né? Cara, que fantástico, é curioso. Assim, a Pri é uma pessoa que a gente tem uma história grande. Ela entrou na agência. A gente, lá no começo, a gente fez um deal com uma empresa onde a gente alocou um time nosso, um squad nosso de criação e de estratégia dentro do cliente. E ela entrou nesse contexto. E depois esse deal caiu por terra e a gente manteve ela na empresa. E ela, assim, é raiz. Ela começou na nossa unidade na favela da Maré, cara, em Bom Sucesso. E ela viu tudo, cara. Ela viu a gente saindo de lá, indo para um escritório chique na Barra. Ela viu a abertura do coworking em São Paulo. Ela agora tá vendo pô, trocamos vários DMs aí. O nosso escritório em São Paulo, grande, bonito. Ela passou por várias dessas coisas. Ela é raiz lá na Velar. E ouvir isso da Pri, de fato é super bacana, porque é o que eu acredito, assim, o que a gente coloca para fora é 1% do que eu vivo de intensidade aqui dentro com as pessoas que constroem isso aqui comigo. Mas deixa eu te dar uma bola curvada que eventualmente vai levar essa conversa para um ângulo até totalmente diferente. E que eu acho que é fundamental para qualquer um que queira fazer alguma coisa. Você falou aí de tune out das redes para pegar um pouco de menos input externo, e eu passei por isso também. Acho que eu falei aqui já que eu fiquei, pô, 3, 4 anos sem rede social, e foi muito numa pegada dessa também, de pegar menos input interno e construir de forma muito forte as minhas crenças no que eu queria. Mas hoje em dia é curioso, porque a percepção que olha que dinâmica interessante. A percepção que as pessoas têm de mim pelo conteúdo é uma. Vamos supor que seja nota 1. A percepção que a Pri que trabalha comigo tem é 10, ou seja, ele é 10 vezes melhor do que o que ele se vende. Você sabe qual é a percepção que eu tenho de mim? Não faço ideia, É 10 vezes maior que a da que a Pri tem. Então, assim, se a galera que consome o meu conteúdo acha que é nota 1, se a Pri acha que eu sou nota 10, eu acho que eu sou nota 100. E, e, e é curioso isso, porque não é que eu me ache, tá? Porque isso seria, porra, um puta driver de, que maluco babaca. Mas eu acho que é outra coisa. Nessa dos inputs externos,
E nessa do mundo que a gente vive, que julga a gente o tempo todo e que tá o tempo todo opinando no que a gente tá fazendo, cara, a gente tem a obrigação de ser o nosso maior fã, cara. A gente tem a obrigação de hipervalorizar os nossos pontos de vista, as nossas visões, e a gente tem que ser protagonista na construção da nossa própria autoestima. O mundo passa o dia inteiro jogando a gente para baixo. Seja um cliente puto, seja um familiar que está doente, seja uma doença que você tem, seja um feedback, porra, como o coronavírus que dropa, porra, e embica o mercado inteiro. O mundo passa o dia inteiro dando porrada na nossa cara. Se a gente não fizer nossa responsabilidade de construir a nossa autoestima, independente de todo o resto, independente do ponto de vista das redes sociais, independente do ponto de vista da Pri, que por mais que eu amo ela, no fim do dia eu não ligo pro ponto de vista dela, do que ela acha de mim. Esse papel de protagonismo em construir a sua própria autoestima é uma coisa que eu queria ver as pessoas tomando mais para o seu colo, porque se a gente não fizer isso, o mundo é um lugar que vai bater na gente, a gente vai sentir o cocô do cavalo do bandido. Então, é uma provocação que eu coloco aí. Não é sobre você se achar, é sobre você tomar o protagonismo de construir a sua própria autoestima, e isso é absolutamente fundamental para felicidade, para resultado, para você ter crença. Tem um vídeo foda do Cristiano Ronaldo, que ele fala assim, cara, se eu não acreditar que eu sou o melhor do mundo, quem é que vai acreditar que eu sou o melhor do mundo? A FIFA Uhum. não me deu o balão de ouro esse ano, mas assim, eu acho que eu sou melhor que o Messi. E eu não tô ligando pro seu aplauso ou pra sua votação. E esse tipo de cabeça é um tipo de cabeça que de alguma forma se tornou politicamente incorreto de ser falado, porque é bonito você ser humilde, é bonito você não se achar, mas no fim do dia, o que é feio é você se achar para se impor em cima de alguém. Mas você se achar para dentro de si e você construir a sua autoestima é pilar fundamental para alguém que quer viver num mundo de mídia massificada como a gente vive. Porra, perfeito, cara. Assim, vou te falar, eu tinha uma expectativa alta para essa conversa, o que me preocupava, porque eu não gosto de ter expectativa alta com nada, mas assim, tá saindo melhor do que eu imaginava ainda, cara. Muito bom. E é engraçado você falar isso, cara, porque eu, há um tempo atrás, eu tive uma crise de ansiedade, assim, eu nunca tinha passado por isso, tá? E foi a primeira vez, não sabia muito bem o que estava acontecendo e saí para dar uma volta de bicicleta e tentar colocar a cabeça no lugar. E eu percebi que uma das coisas que, assim, na verdade, o principal motivador foi que eu estava começando a querer, não, eu estava sem querer acompanhando o ritmo que os outros estavam colocando para mim, sabe? Os outros estavam imprimindo o pace deles lá para mim e eu estava tava acompanhando por não querer, sei lá, impor o meu, sabe? E, cara, nesse momento, assim, tudo assim, fez sentido na minha cabeça. Eu saí correndo, fui para um estúdio de tatuagem e coloquei no meu braço: Cut the bullshit on the choice. Perfeito. Por isso, porque assim, você começa. Se você deixar que o mundo dite o seu passo, sua velocidade, você vai nivelar por baixo, né? Não tem E, jeito. e foda, vou ser provocador aqui, mais fácil falar do que fazer. Com certeza. Um pouco mais difícil fazer uma tatuagem, mas ainda assim acho que fazer a tatuagem é mais fácil do que imprimir isso na vida. Isso é uma das coisas que são mais difíceis de você fazer, mas é curioso porque é absolutamente fundamental para a felicidade, cara. E ver o teu testemunho aí é super interessante, é curioso. Eu acho que em algum momento todo mundo acaba tentando equacionar essa jornada, e acho que um testemunho como o teu aí, de alguém que, pô, que passou por isso, que criou uma forma de fazer e atualmente está num lugar melhor, eu acho que vai encorajar algumas pessoas a serem corajosas nessa decisão aí. Então, porra, do cacete. É. E é isso, né? Assim, tipo, a tatuagem é fácil, mas eu botei exatamente pra me sentir ridículo, e olhar pra ela todo dia e falar assim: porra, seu idiota, você fez essa merda no braço e tá aí de beleza? Agora vive por esse princípio, né? Exatamente, pelo menos E, isso, né? e bacana, cara, pô, super legal saber que você tava com a expectativa alta e que estamos entregando no nível. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Se você quisesse ter uma conversa 10 vezes melhor que essa, eu acho que as pessoas precisam começar a convidar a minha mãe para participar dos eu tô falando muito sério, muito sério. Eu vou te Tá falar, convidado já. eu vou te falar, eh, eu tô escrevendo um livro agora com uma grande editora brasileira, deve lançar aí ou final do ano ou comecinho do ano que vem, e o meu próximo livro, eu sinto quase que uma obrigação para o país
de escrever um livro junto da minha mãe, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui, cara, é foda falar isso. Eu adoraria puxar o mérito pra mim e falar que, cara, fui eu que me desenvolvi, mas assim, isso foi enraizado na minha cabeça de uma forma no meu crescimento, na maneira como minha mãe me educou, no estilo de vida que a gente tinha, nos checks and balances que ela impunha em mim. Então, é interessante observar essas coisas desenrolando e curioso ver como as pessoas valorizam, e eu fico meio puto, porque eu falo assim: "Caralho, adoraria que o mérito fosse meu, mas assim, a coroa tem o mérito inteiro disso aqui". Maneiro, cara. Você pode falar, assim, por exemplo, algum valor, alguma coisa que ela tenha te passado que tenha, você acha que tenha sido responsável por esse drive que você tem? Alguma coisa específica? Ou pode falar mais, assim, fala, assim, o que te motivou, assim, Sim, como que ela influenciou tanto a sua vida? eu acho que tem 2 coisas, tá. Primeiro, o estilo de educação dela, que é até o título do livro que eu quero escrever, que chama Amor Duro, e o segundo foram as circunstâncias de vida. O estilo de educação da minha mãe, assim, minha mãe, filha de militar, minha família é de militares e de pessoas que serviram no exército, na aeronáutica. Então, assim, disciplina e respeito e essa linha militar, eu acho que foi uma coisa que foi central na minha vida, assim, eu nunca tive a oportunidade, acho que de desrespeitar a minha mãe, nunca encontrei espaço para isso mas ao mesmo tempo toda essa dureza num lado que me dava todos os checks and balances, porque eu sempre fui um cara muito malandro, muito safo, então eu acho que facilmente eu podia ter escorregado para um lado não ético, para um lado malandro da história, mas eu acho que ter essa referência ética gigante na minha mãe de respeito, eu acho que me corrigiu e me deixou no melhor dos 2 mundos, mas ao mesmo tempo o carinho que ela dava para mim e o que ela fazia as minhas conquistas ridículas parecerem campeonatos mundiais e construir essa minha autoestima nos micromomentos que a gente interagia, mas ao mesmo tempo sem me criar numa realidade paralela e me dando contexto de que, pô, que eu ia precisar batalhar se eu quisesse as coisas que eu queria na minha vida. Eu acho que ela foi genial nesse meio de campo. E isso somado no meu upbringing, né, na minha criação, que, sim, meus pais se separaram quando eu era muito novo, e eu fui morar com os meus avós de favor, com a minha mãe, na casa dos meus avós, e minha mãe não trabalhava, então, assim, a gente não tinha dinheiro e morava de favor com os meus avós, e sem luxo, né, meu avô era aposentado da aeronáutica, então, assim, não é uma família rica, é uma família brasileira, de classe média, média. Uhum. E acho que ter visto uma coisa que me marca muito, e sempre que eu tô com a minha mãe, a gente fala disso, a gente se emociona e eu choro e ela chora. É curioso, eu nunca vi dinheiro sobrando na conta bancária. Eu nunca tive isso na minha vida. A nossa vida girava em torno do começo do cheque especial e o zero. E eu ia no banco tirar os extratos com a minha mãe. E essa falta de segurança financeira constrói uma coisa que é você saber que se você não fizer, não vai acontecer, porque não existe um colchão para você cair. E acho que isso implantado na dinâmica de crescimento que eu tive, quando eu era muito pequeno, construiu uma ética em mim que me dá muito valor. Mas aí depois, assim, sendo super transparente, a minha vida mudou completamente, porque quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe se casou de novo, e se casou com um empresário, que é o meu padrasto, que foi, porra, muito de quem me criou também. E ele, na época que eles casaram, ele era um cara também de classe média, mas a empresa deu muito certo nos próximos anos. E aí a gente começou a ter uma vida de classe média alta, e eu comecei a viajar para fora, e eu comecei a ver outra vida. Então, a minha adolescência foi uma adolescência muito mais abundante, mas eu tinha conhecido o outro espectro da moeda, né? E aí depois, mais uma vez, a empresa começou a ir por água abaixo, e a gente perdeu o padrão de vida inteiro, e precisou se mudar, e precisou vender carro, e começou a pegar dívida. Então, assim, eu acho que essa insegurança e instabilidade de eu nunca ter tido um colchão de ouro para cair deitado, apesar de nunca ter faltado, eu não quero pintar o cenário errado aqui de pobre coitado, não, porque nunca faltou nada na minha vida. Mas a minha mãe nunca escondeu as durezas da vida e ela sempre se preocupou em contextualizar o que estava acontecendo e o que significava ter R$ 0 na conta ou ter R$ 5.000 na conta, o que significava um cheque especial e por que num mês a gente podia comprar um danoninho e no outro mês a gente devia segurar e comer mais arroz e feijão. Então, esse tipo de debate intrínseco na criação de alguém,
eu acho que constrói um fogo que eventualmente uma pessoa que cresce cheio de abundância e sendo protegido das durezas da vida, eu acho que acaba não tendo contexto para conseguir criar as relações de causa e efeito. Muito legal, cara, muito bom. Quem é a pessoa que você mais admira e por quê? Acho que sua mãe, né? Mas, Disparado a minha mãe. Eu acho que eu já falei muito dela, mas a minha mãe, tudo isso que eu carrego para a jornada empreendedora, minha mãe carregou na vida dela. Então, por exemplo, ela foi uma pessoa que se formou em arquitetura e era uma pessoa que nunca teve medo de mudar. Então, quando ela entendeu que a arquitetura não mapeava para a vida que ela queria, ela foi buscar outras alternativas, entrou num processo de trainee para um banco e passou, e sempre se hiperdedicou e acabou virando vice-presidente de um banco brasileiro, de varejo e na área de qualidade. E depois, quando eu nasci, ela mais uma vez não teve medo de mudar, e ela descobriu que a vida de executiva não era o que ela queria era criar um filho, e ela mais uma vez não teve medo de tomar essa decisão e abdicar da carreira para criar o filho. E depois que eu cresci, ela mais uma vez não teve medo de buscar uma outra coisa que ela estava tendo interesse, criar um negócio em torno disso, e hoje em dia ela é empresária, microempreendedora, e assim, disparado a minha mãe, porque ela nunca teve medo da vida, e acho que o exemplo que ela deu construiu tudo que eu tenho de asset, e acho que o resto a gente já falou muito, mas sem dúvida nenhuma é minha mãe. legal. E você tem algum livro que tenha impactado muito sua vida? Sim, é muito curioso porque muito do que eu falo aqui é uma mistura de 2 lados, tá? Muito é da minha experiência própria e das minhas próprias vivências, e acho que cada vez mais está se tornando isso, mas tem 2 coisas que eu sempre li muito na minha vida e sempre me interessaram muito, que foram comportamento humano e filosofia grega antiga. Isso é uma coisa que eu não falo muito, tá? Talvez seja a primeira vez que eu tô falando nisso. E o motivo que eu não falo é porque toda vez que alguém faz a pergunta de livro, as pessoas escutam isso e acham que é o livro que vai mudar a vida delas. E não é. E aí eu tento não falar nesses temas para que as pessoas não tirem a derivada errada da conclusão. Mas 2 hobbies meus que eu permeio até hoje, que eu sou absolutamente apaixonado, são história. Eu leio história igual um maníaco, consumo história, desde podcast até livros, até séries e documentários que falem de história, que falem de comportamento humano, que falem de sociologia. São 3 nichos que eu sou absolutamente apaixonado. E o outro é filosofia grega antiga, é uma linha que chama estoicismo, que tem alguns pensadores clássicos como Marcos Aurélio, Sêneca, Epictetus, e que essa filosofia, ela fala muito de visão de vida e como você lidar com as coisas que acontecem, uma maneira de você enxergar as situações que se desdobram ao longo de uma vida. E foi uma coisa que, quando eu não tinha maturidade de vivência, me adiantou talvez 30 anos de experiência, poder consumir o que esses caras escreveram ao longo da vida deles. E aí, se eu tivesse que elencar 2 livros, um em cada faceta, eu acho que um deles seria é, Sapiens, do Harari, que fala da história da humanidade. E do outro lado, do lado de estoicismo, eu, sem dúvida nenhuma, leria as Meditações do Marcos Aurélio, que é um livro que é de leitura pesadíssima, porque está escrito é, em uma linguagem antiga, então uma leitura pesada, e que cada página talvez exija ali de reflexão uns 20 minutos, mas eu acho que o nível de experiência acumulada que o maior imperador que o mundo já teve, e talvez um dos maiores empreendedores que o mundo já teve, tem ali de experiência de vida, é um negócio absolutamente fantástico, e o cara era simplesmente um gênio na maneira como ele enxergava a vida, e qualquer ser humano, eu acho que lê aquilo refletindo, ganha a experiência de vida de 5 vidas em talvez 2, 3 meses de leitura. Ah, eu comecei a ler o Meditações e eu acho engraçado, assim, você falou de 20 minutos de reflexão. Acho que dependendo da página, você tem 20 minutos para entender o que está escrito, cara, dependendo. Exatamente, exatamente. É isso que eu quis dizer. E Sim. depois, exatamente. Aí depois você vai ficar um dia inteiro refletindo sobre aquilo, porque assim, é bem intenso mesmo, bem legal. Sim. E tem alguma frase que tenha impactado sua vida também? Você, sei lá, viva a sua vida por ela, ou algum momento? Cara, não sei se tem uma frase,
que defina de alguma maneira a minha vida, mas eu acho que o princípio que guia a minha vida é felicidade. Assim, eu não tenho o menor medo de mudar de opinião. Se algum dia todos os princípios que eu giro a minha vida em torno, seja trabalhar tanto quanto eu trabalho, seja, pô, ter uma dedicação extrema no esporte e em certas outras coisas, se em algum momento isso parar de fazer sentido para mim, eu não vou ter o menor medo de mudar de opinião e falar que agora eu sou obcecado pela minha família e eu quero ter as minhas 14 horas do lado do meu filho para assistir ele crescer. Eu estou o tempo todo preocupado em entender aonde a minha felicidade gira em torno e mapear a minha vida inteira para isso. Então eu acho que não é uma frase, é uma palavra, é felicidade. E o motivo que eu faço o que eu faço hoje em dia é porque eu derivo energia, eu derivo felicidade disso aqui. E se em algum momento isso mudar, você pode ter certeza que vocês vão ver eu metendo o celular na cara e fazendo stories e falando que agora eu sou obcecado por outra coisa e que a minha felicidade está em outro lado. Legal. Bom, para finalizar então, eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos que você está envolvido. Eu acho que vale a pena, né? Você mencionava a Cria, até teve um novo posicionamento, acho, da Avelar também. Até se você quiser falar sobre esse novo momento também que vocês estão falando sobre dispositivo de voz e onde as pessoas podem encontrar tanto a Avelar como a Cria e como você, né? Fechado? Começando pela Cria, eu acho que a visão inteira se resume em fazer em 6 meses o que as faculdades hoje em dia fazem em 4. É absurdo para mim você tá formando um marqueteiro, tá formando um publicitário num currículo de 4 anos, quando você entrar numa faculdade em 2020 e sair em 2023, vai ser um mundo totalmente diferente. A gente devia estar olhando muito mais para a experiência de aprendizado, imersivas, colaborativas e de curta duração, que permitissem às pessoas ir logo para o mercado de trabalho e começar a meter a mão na massa. Então isso é o que a Cria está fazendo, a gente está tentando disruptar o mercado de educação para marketing e publicidade e fazer o que as faculdades, o que a PUC, o que a SPM e o que os grandes nomes de educação no espaço fazem em 4 anos, em 6 meses. Então isso é a Cria. A Avelar, a gente é uma agência de publicidade e assim como as grandes agências foram construídas no pilar de veículos de mídia tradicionais como rádio, TV, jornal e revista, o que a gente está fazendo, a gente está construindo a máquina moderna disso tudo, né? Então a gente é uma agência que atualmente, em 2020, ela é social e voice first, e não é social e voice first porque eu adoro redes sociais. É social e voice first porque simplesmente ali é onde você constrói mais resultado com o mesmo orçamento em 2020. As engrenagens de formação de opinião e atenção do consumidor estão nesses dois lugares. É, e é por isso que a gente opera isso. Se daqui a 5 anos for outra coisa, você pode ter certeza que eu vou ter apagado todos os produtos que giram em torno de rede social ou voz e vou estar fazendo outra coisa. Então, esse é um pouco do posicionamento da Avelar. E além disso, a gente tem um ângulo diferente, que é o partnership. Eu vim do mercado financeiro, e no mercado financeiro, pouquíssimas são as empresas que não têm uma estrutura societária que são partnership, ou seja, onde os próprios diretores e os próprios gestores, os líderes daquela empresa, todos são sócios e são donos do negócio. E no mundo de publicidade, por você ter as grandes holdings, a WPP, a Publicis, Omnicom e etc., você não tem essa estrutura. Você tem grandes conglomerados que são consolidados nessas holdings e que não permitem estruturas de capital descentralizado. E quando eu vim do mercado financeiro e quando eu trouxe meu irmão, ficou tão evidente o fracasso que é esse modelo e a quantidade de vulnerabilidade que gera, que quando a gente já abriu a empresa dentro desse modelo, onde basicamente a gente tem um plano de carreira onde qualquer pessoa que trabalha na agência, se ela, de maneira consecutiva e consistente, entregar resultados acima da média, ela vai se tornar um sócio da empresa. E uma vez que ela se torna um sócio da empresa, ela consegue, inclusive, crescer a porcentagem da sociedade dela simplesmente pelo mérito dela. Todo ano a gente revisa o partnership, entende quem entra, entende quem tem que ser aumentado, entende quem tem que ser diminuído, tudo com base nas entregas e na quantidade de valor que a pessoa gera dentro da empresa. E esse é um modelo que não foi a gente que inventou, tá? Quem inventou isso foi o Goldman Sachs, maior banco de investimento do mundo.
no ano de 1880, se eu não me engano, 1884 ou 89, não lembro agora, e foi a estrutura em cima da qual o mercado financeiro inteiro foi construído. E é surreal olhar para mim, para o mundo de publicidade, um mercado onde 100% do seu output é baseado nos talentos que você tem, e você não tem estruturas onde você tem uma estratégia coesa para que essas pessoas, pô, fiquem com você pelo longo prazo, que elas possam ser remuneradas não só com salário, mas como serem donas do lugar de onde elas trabalham. E foi uma inovação que a gente trouxe. A gente é a primeira agência no mundo que opera um modelo de partnership, e é muito interessante observar o quanto isso foi importante para a gente desde agora. É, e eu acho que é uma outra inovação no centro que a gente traz aí para o espaço. Boa, cara, legal. E como é que as pessoas podem te encontrar? Cara, eu acho que em todas as redes é a Vela Rafa, só que a minha mesma mãe, que eu idolatro pela educação, eu odeio pelo naming que ela me deu. Acho que a minha mãe, ela olhou para o futuro, ela falou assim: "Eu não quero que as pessoas encontrem você nas redes sociais, então eu vou te dar um sobrenome que tem 2 L's e um nome que tem PH". Então, assim, é Rafa Avelar, é Avelar Rafa, só que o Avelar tem 2 L's e o Rafa é com PH. Esse é o handle em todas as plataformas. E, inclusive, uma vez que você entre em alguma delas, eu acho que a nossa estratégia de remarketing vai te perseguir, vai ser um pouquinho difícil você não me encontrar em todas as outras. Tá certo. Rafa, brigadaço, cara, pelo bate-papo. Achei, porra, demais, cara. Foi muito além do que eu esperava mesmo. E obrigado pelo seu tempo aí, eu sei que é corrido. E, porra, espero que a gente consiga, de repente, mais pra frente, marcar um próximo bate-papo com a sua mãe. Com certeza, vamos trazer a dona Santuza aí para a roda. Mas obrigado pelo convite, assim, prazerzaço estar trocando. Eu acho que o fato de que a gente conseguiu tangibilizar várias áreas, desde, cara, como construir autoestima, como se blindar dos aplausos e das vaias, falamos de negócio, falamos da nossa categoria, falamos do setor, falamos do futuro do segmento. Cara, eu acho que você fez uma condução brilhante aí. Obrigado pela oportunidade, viu? Que isso, cara. Obrigado. Com você fica fácil. Boa. Abração, cara. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.